Olá, preste muita atenção no que eu vou falar. Eu recebi aqui uma publicação que eu acho que é de extrema importância para todos nós que tecemos críticas pelas redes sociais. Então tem aqui um título, um artigo escrito por Rodrigo da Silva, que diz: 6 coisas que você deveria saber antes de postar seus comentários políticos na internet. Bom, vamos lá então. Fala aqui que você que caiu na página, né, a partir desse clique quase imperceptível num pedaço de plástico, é possível dizer que você é desses que se importam com o debate político no seu país. E mais do que isso, muito provavelmente você não anda nada satisfeito com a forma como este debate é conduzido aqui. Bom, entendemos. Então tem aqui algumas informações muito importantes para todos nós que vemos esses absurdos que acontecem no Brasil e no mundo e saímos aí pela internet publicando e criticando. Política é um negócio complicado. Essencialmente, identidade de grupo, em geral, é mais do que a aceitação de uma coleção de ideias ou um convencimento da necessária aplicação ou ausência de ações públicas que melhorem o padrão geral da humanidade, identidade política e também estética, estilo, sensação de pertencimento, esses alvos mercadológicos aí. Muito bem. É aqui nesse ponto abstrato, no meio dessas nuvens cinzas, subjetivas, todas que a razão sai de campo para dar lugar à emoção, é aqui que tudo embaralha, tudo isso vira mero futebol, religião, paixão, vira novela mexicana. Quase sem perceber, nós abandonamos a sensatez criteriosas que exigimos dos nossos adversários e passamos a abraçar cegamente a estupidez dos nossos cúmplices ideológicos. Essa é a razão, essa é a principal razão pela qual esse artigo foi escrito, não como um manual de comportamento, longe de mim dizer como você deve ou não se comportar, mas com pretensão de estabelecer certos limites racionais para a prática do bom debate independente do seu lado nessa batalha. Há pelo menos 6 pontos descritos no decorrer desse texto que todo mundo deveria saber antes de postar seus comentários políticos na internet. E se você se sente um pouco perdido nesse jogo, no meio de um tiroteio de hashtags e gritos de ordem sem sentido, acredite, você não está sozinho nessa. É hora de esclarecer e não de confundir. Então preste atenção. 1. Não existe mídia imparcial. Muito bem. Se você caiu de paraquedas nessa página aqui, vendo esse vídeo, ou seja, de qualquer forma recebendo essa informação, sem problema, eu explico. Essa publicação que você está ouvindo ou lendo adota assumidamente uma linha editorial liberal. Cada análise produzida aqui parte do pressuposto de que o país construiu ao longo de sua história instituições extrativistas que alimentam toneladas de burocracia, uma legislação tributária incompensável, insegurança jurídica, pouca receptividade à propriedade privada e uma participação inexplicável do Estado na economia. Responsável direto pela criação de uma cultura predominantemente clientelista e patrimonialista, pela construção de uma horda de parasitas econômicos de oligopólios, lobistas e metacapitalistas e pela transferência histórica de renda dos mais pobres para os mais ricos, um catalisador da desigualdade. Muito bem. Essa publicação também acredita que esse arranjo institucional ele colaborou ao longo dos anos para criar um ambiente econômico de pouca competitividade, baixa produtividade e tímido crescimento. Outras publicações, você certamente deve reconhecer, adotam posições diferentes
algumas com visões de mundo completamente antagônicas à nossa. E esse é o grande ponto. Não há nada de errado com isso. Motivações ideológicas fazem parte da pluralidade, desculpe, de imprensa e conectam diferentes veículos ao redor do mundo. Ora mais à esquerda, como o The Guardian e o The Huffington Post, ora mais à direita, como o Le Figaro e o Fox News. Ora mais liberal, como a The Economist e a Reason Magazine. É o jogo. Claro que tudo isso não apaga o fato de que há uma série de veículos da grande imprensa aos ditos independentes compromissados exclusivamente em defender os interesses de governos, partidos e grandes empresas como folhetins corporativos, muitas vezes de forma criminosa, e essa é a outra história. Essas relações não apenas prostituem a isenção na apuração de suas matérias e artigos de opinião, como devem ser questionadas pelo público, independente de suas visões ideológicas. Mesmo aos isentos, no entanto, aos compromissos com a boa prática jornalista, não existe neutralidade. Existem veículos transparentes com seus leitores em relação às suas preferências políticas e os que fingem uma imparcialidade mandrake. E a análise a respeito de cada um deles deve ser realizada mediante aos fatos e argumentos apresentados em seus conteúdos. Toda vez que você torce o nariz para uma publicação apenas por ela estar alinhada a uma visão de mundo diferente da sua e deixa de argumentar contra as razões apresentadas em suas matérias, apontando suas falhas conceituais, você perde por WO e abre mão do jogo e reforça o outro lado. Tapar os ouvidos para o que o outro está dizendo não é exatamente um bom argumento. 2. A maioria esmagadora das pessoas acredita estar defendendo o lado certo da história, inclusive quem está contra você, quem discorda de você. Bom, parece difícil acreditar nisso, mas salve uma história de autoritários com identidades políticas torpes, bem definidas, capazes de manipular a opinião pública, inventar factoides e criar um exército militante lobotomizado. A vasta maioria das pessoas com opiniões políticas acredita estar defendendo o lado certo da história. Mais do que isso, tomam suas posições a partir de pressupostos morais que julgam ser os melhores possíveis. Muito bem. Isso, evidentemente, não significa que elas estejam necessariamente certas. É perfeitamente compreensível que grupos ideológicos distintos travem batalhas em torno de suas ideias, de seus ideais, e que, a partir disso, rejeitem pressupostos políticos e econômicos equivocados com argumentos racionais. A defesa das boas ideias, afinal, nasce também como combate a ideias equivocadas. Ao longo de décadas, no entanto, a discussão política ao redor do mundo vem sendo travada, considerando uma batalha épica entre o bem e o mal, como se a força motriz por trás de todas as diferenças fossem os desvios irreconciliáveis de caráter, onde nenhum indivíduo é capaz de abraçar uma visão de mundo distinta da nossa sem ser tratado como um pulha irreparável. E nada disso acontece sem razão. Como o economista Friedrich Hayek, vencedor do Nobel, apontou em sua magnum opus O Caminho da Servidão, dois pontos. Quase por uma lei da natureza humana, parece ser mais fácil aos homens concordarem sobre um programa negativo, o ódio a um inimigo ou a inveja aos que estão em melhor situação, do que qualquer plano positivo. A antítese, nós e eles, a luta comum entre os que se acham fora do grupo, parece um ingrediente essencial a qualquer ideologia capaz de unir solidariamente
solidamente, perdão, um grupo visando ação comum. Por essa razão, é sempre atualizada por aqueles que procuram não só o apoio a um programa político, mas também a fidelidade irrestrita de grandes massas. Bom, apontar falhas de raciocínio, falácias, lacunas na construção de pensamentos lógicos, falta de rigor nas análises socioeconômicas e rachaduras na compreensão do mundo é o que torna qualquer embate de ideias possível. E tudo isso é saudável, toda vez, no entanto, em que pessoalizamos o debate condenando figuras à sarjeta apenas por pensarem diferente da gente, como se não houvesse discussão longe dos pontos de vista das nossas janelas. Colaboramos apenas para construir uma caça às bruxas moralista injustificável. Há certamente grupos que precisam de tais artifícios para maquiar a falta de substância de suas ideias, mas, de uma vez por todas, você não precisa fazer parte deles. Terceiro motivo. Questione sempre todo mundo, especialmente pessoas que concordam com você. E pare de idolatrar políticos, porque você parece um idiota. Muito bem. Na tentativa de transformar tudo numa luta do bem contra o mal, é comum acabarmos adotando um comportamento de torcida organizada na hora de lançarmos a nossa opinião política. E o ódio pode facilmente se transformar em amor cego. Nenhuma visão política se estabelece com maturidade sem uma boa dose de ceticismo. Por isso, questione sempre, não importa o lado, não importa quem, Lula, Bolsonaro ou João Dória, Globo, Fox News ou BBC, os Spotniks, Veja ou Carta Capital, Olavo de Carvalho, Jean Willis, ou o cara por trás desse texto, ou o cara que está nesse vídeo aqui, com essa voz aqui, de certa forma, de taquara rachada. Bom, ninguém é dono da verdade. Ninguém acerta o tempo todo. Ninguém erra o tempo todo. Nada disso é estar por cima do muro. Você pode perfeitamente ter predileção por uma ideologia, um veículo de informação, um partido político. Não há nada de errado com isso. Você pode morrer crente que abraçou o melhor conjunto de ideias que foi permitido à raça humana. Não seja escravo das circunstâncias. Entenda em que grau de responsabilidade suas ideias, em que grau de responsabilidade pelas ideias que você defende, termina onde começa o campo de ação dos demais defensores dela. Abrace a independência. Se é possível nos enganarmos a respeito daquilo que defendemos, e muitas vezes passamos a abraçar ideologias completamente opostas nessa fase da vida, com raios que podemos botar a mão no fogo pela ação de terceiros ou de agentes políticos. Você está em 2017. Ligue a televisão, abra o jornal, digite Lava Jato e a chance de você estar sendo enganado por uma figura interessada apenas em seu voto e na sua carteira é consideravelmente real. Tá certo? Então, deixa eu só encerrar aqui a bagaça. Muito bem. Então você está em 2017, liga a televisão e preste atenção nas notícias. Bom, quarto argumento aqui, quarto motivo. Na dúvida, fique em silêncio. Isso. Shhh, quietinho. É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Isso foi o que Abraham Lincoln disse. E tá certo. Bom, se há algum lugar em que essa frase faz sentido é na internet. No Facebook você pode acordar especialista em execução orçamentária
almoçar discutindo a engenharia aeroespacial, jantar debatendo bioética e dormir crítico de cinema. Mas cá entre nós, ninguém domina tantos assuntos assim, não é mesmo? Com a política não é diferente. A livre expressão é um direito constitucional seu, meu e de quem pensa igual, de quem pensa diferente. Bom, mas se você não é obrigado a ter opinião sobre tudo, não é obrigado a entender sobre todos os assuntos, não é obrigado sequer a responder perguntas que você desconhece. E é exatamente por isso que fica tão feio quando você aborda um assunto sem entender patavinas do que está falando. Todo mundo percebe. É só uma tentativa de impressionar. E nem sempre isso é possível da forma como você esperava. Na dúvida, fique em silêncio, estude, aprenda, tenha humildade para reconhecer os seus limites. Quinto tópico, quinto motivo. Bolhas ideológicas estão condenadas ao fracasso. Bom, as opções estão na mesa. Você pode excluir todos os seus amigos que pensam diferente de você, pode menosprezar todas as publicações que levantam pontos de vistas distantes do seu, pode fugir do diálogo como se o que dividisse você dos demais abraçam bandeiras contrárias à sua, né? Bandeiras como se, vou ler de novo aqui, pode fugir do diálogo como se o que você dividisse você dos demais que abraçam bandeiras contrárias à sua estivesse necessariamente preso a um julgamento moral. Pode até criar zonas de espaços seguros em universidades, protestando contra palestrantes, cerceando a liberdade de expressão alheia. Você não pode esperar ser ouvido por outras pessoas enquanto se tranca dentro de uma bolha ideológica. Se há algo a dizer a respeito nas últimas eleições ao redor do mundo, é que bolhas ideológicas estão condenadas ao fracasso. Não adianta lutar contra. Quanto mais você se isola mantendo seu diálogo restrito entre aqueles que pensam iguais a você, menos que você convence aquela parte da humanidade que não concorda com você, acredite, esta parte não apenas sequer reconhece que tipo de ideias você defende, como pode perfeitamente construir uma visão a respeito delas completamente diferente da sua. E nesse ponto do texto, você pode até fingir que não tem qualquer relação com isso, pedante a ponto de acreditar que conseguirá passar imune à ausência de debate de ideias, como se suas ideias pertencessem à classe das verdades inquestionáveis e todo o resto estivesse relegado aos comunistas, comedores de criancinhas, aos neoliberaloides, inimigos da classe trabalhadora, ou aos fascistas, destruidores de minorias. Mas, lamento dizer, você é o principal culpado pelo fracasso na aceitação das suas ideias. Sexto tópico. Não perca tempo discutindo com quem não está disposto a ouvi-lo. Por fim, você pode estar do outro lado dessa história, progressista, liberal, conservador, tanto faz, disposto a ouvir, disposto a apresentar seus argumentos, disposto a seguir o caminho da razão e ainda encontrar pela frente gente interessada em qualquer coisa, menos em levar a sério o que você tem a dizer. Não se iluda. Eles questionarão sua inteligência, seu bom senso, suas fontes, suas intenções, seu senso de justiça, seu discernimento entre o certo e o errado, questionarão tua capacidade de se importar com o próximo, te associarão aos piores sentimentos do mundo e não há nada que você possa fazer a respeito. Nessa hora, tenha a humildade de cair fora, de abrir mão, contente-se com o fato de que tudo que você tem a receber pela frente é bobagem. E a respeito desse assunto, nunca é demais lembrar da primeira regra do debate político. A quantidade de energia necessária para refutar uma bobagem
é uma ordem de magnitude maior para produzi-la. Bom, e vamos aqui, correndo aqui o assunto, tenha isso sempre em mente, tá bom? Você já sabe tudo o que precisa para publicar suas opiniões políticas. E o Ozzy está dormindo aqui no meu colo, é uma coisa de louco. Então é importante você prestar muita atenção nesse vídeo, nesse áudio grave, que aqui eu li um texto aqui, esse texto, se eu lembrar quem escreveu, Rodrigo Silva, né, aqui do Spotniks, explicando aqui então que que é muito importante você pensar bem antes de publicar suas coisas aí. Eu também já estou agora consciente, né, eu não posso agora ver qualquer coisa na internet e sair publicando. Isso aqui serve para mim também. Então eu tenho sim eu defendo algumas ideias aqui que muita gente não está interessada, por isso que meu canal tem poucos inscritos, mas eu não estou preocupado em atingir por qualquer coisa. Eu começo a publicar futilidades aqui, aí eu viro um canal tão poderoso quanto a Kéfera, sabe? Gente que publica só asneiras, e aí as pessoas vão se interessar, mas aí o público que eu vou atingir não é o público dessa minoria, dessas poucas pessoas que assistem aqui aos meus vídeos aqui no canal do Anjo Raivoso. Então é importante que você preste atenção daqui para frente. Eu vou prestar mais atenção e vou ser mais seletivo com o que eu publico. Eu vou continuar defendendo aos meus pontos de vista, mas dessa vez eu não vou mais me preocupar em ter mais inscritos, e sim eu vou falar com mais qualidade, embora xingando, embora falando palavrão, mas eu vou ter mais qualidade, mesmo que sejam poucas pessoas. Eu não posso falar para milhões de idiotas, e sim falar para algumas centenas de pessoas conscientes. Valeu, gente! Eu agradeço então desde já, obrigado por se inscreverem no canal aqui do Anjo Raivoso. Fiquem todos com Deus.